Olá pessoal, meu cordial bom dia, todos sejam bem-vindos. Bom dia para todos. Bom dia. A energia está serena, todos estão querendo ouvir o que nossa palestrante vai trazer no dia de hoje: relações familiares. Pensa numa missão. Itaiane de Oliveira, seu nome, seja bem-vindo, Itaiane. Muito grato de me receber mais uma vez e espero que aceite mais outros convites, né? Dentro desse tema familiar que eu conheço, teu trabalho de mãe, um filho especial que ela tem, e todos nós somos especiais. Então vamos nos tranquilizar o nosso erro. Cada um assuma a sua postura, o seu corpo nesse momento e vá de encontro com a sua própria razão, que é Jesus. Ele nos dá o espelho, nos ensina a caminhar sobre as pedras angulares, sobre os espinhos, sobre as montanhas. Mas ele sempre nos alerta o poder da fé. Então que a gente não perca essa fé, para que a gente possa encontrar a nossa caminhada em equilíbrio. E ele disse ainda: se tiveste fé ao tamanho de um grão de mostarda, removeria esta montanha e diria a ela ao lançar em alto mar. Veja aí que o mar nos corresponde o nosso interior. As montanhas correspondem o nosso sacrifício para remover as nossas dificuldades, atender aqueles que nos acompanham, que são os desencarnados. Eu dou boas-vindas para aqueles que nos acompanharam e possam entender a nossa missão aqui encarnada cada um. Que todos se sintam abraçados, graças a Deus. Agora eu vou passar aqui a nossa irmã para ler um minuto de sabedoria. Plante o bem. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo. Mas, por enquanto, plante sementes de bondade e do amor, por onde quer que você passe. Dizemos graças a Deus, né? Graças a Deus. O Evangelho, a leitura do Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 20, a felicidade não é deste mundo. Veja como encaixa em relações familiares. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade esta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a união dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas. Pessoas de todas as idades se lamentam amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com toda cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho.
e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepção, de onde é fácil chegar à conclusão que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser terra a única morada do homem e que só nela é uma só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrando por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão especialmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem o poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Veja aí. Com relações familiares. Mas nós estamos aqui para ser felizes. Somos felizes. E vamos continuar sempre rindo da bondade que aquele que nos traz. Então, nossa irmã Itaiane, fique à vontade e nos esclareça mais. Bom dia a todos. Estão me escutando direitinho aí atrás? Então, eu não poderia começar de outra forma que não fosse agradecendo a Deus e a esta casa espírita por mais essa oportunidade de trabalho e a cada um de vocês aqui pela presença. Eu estive aqui há exatos 1 ano atrás, né? E devido a algumas situações do nosso dia a dia, fui impossibilitada durante o restante do ano de estar aqui. Mas é com o coração cheio de gratidão a Deus que retorno a esta casa, na qual eu me sinto em casa, me sinto acolhida, né? E no qual eu encontro aqui corações que são bem amáveis, nos quais eu amo e considero muito. Hoje, nós nos propomos a falar de um assunto desafiador, que são as relações familiares. E aí eu não poderia falar desse assunto sem o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora. E por essa razão, eu inicio pedindo à espiritualidade que nos intua, que nos dê o norte, o direcionamento necessário para tocar os corações aqui presentes. Para que a gente possa ser um instrumento de conhecimento, um instrumento transformador, que ao transformar os nossos corações, a gente também possa transformar os nossos lares. E hoje, eu não queria começar sem ter essa conversa mais intimista, porque nós estamos aqui entre amigos. E eu entendo que muitos de nós se encontram aqui pela dor. Eu também estive, a princípio, na casa espírita pela dor. E o pedido que eu faço a cada um, a cada coração aqui presente, é que nós possamos nos entregar por inteiros. Eu entendo que o corpo físico está aqui, mas o pensamento muitas vezes está na preocupação de um boleto que a gente tem para pagar semana que vem, de um filho que a gente deixou em casa, em algumas situações do nosso dia a dia. Mas que a gente possa, nesse momento, se entregar às palavras do Evangelho, para que essas palavras possam nos transformar. E assim, a gente também consiga passar pelos desafios que nós encontramos no nosso dia a dia mais fortalecidos e conscientes da nossa missão e da nossa função dentro dos nossos lares.
Emmanuel, ele vai nos trazer a seguinte lição. Ele vai nos falar que o lar é a primeira escola, é o primeiro grupo, é o primeiro templo. É no lar onde nós damos os nossos primeiros passos, tanto físicos como passos na construção moral do nosso ser. É onde nós aprendemos ali sobre convivência, sobre amor, sobre perdão. É onde nós encontramos ninho, aconchego, acolhimento. Mas é também o ambiente que para muitos é o mais desafiador possível. E é exatamente dentro desse contexto que a gente inicia o ano, né, pensando em recomeços. Que a gente possa, dentro desse contexto no qual nós vivemos, e que esse contexto não é por acaso, porque não existe acaso nas nossas vidas, né, a gente possa refletir, entender, compreender o porquê nós estamos passando por aquelas dificuldades. E a partir dessas conclusões, fazermos um mapeamento aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos nos corrigir, para que diante da nossa mudança, da nossa transformação, a gente consiga tocar o coração do outro. Porque nós que estamos aqui, temos uma responsabilidade ainda maior no contexto no qual nos encontramos no nosso lar. Porque diferente de muitos que estão em casa, nós estamos tendo o entendimento, nós estamos buscando, né, dentro do Evangelho, a vivenciar os ensinamentos do Cristo. E seria incoerente nós estarmos aqui ouvindo o Evangelho, compreendendo a mensagem de Jesus e chegar em casa e fazermos tudo ao contrário, ou continuarmos empurrando com a barriga situações que precisam ser resolvidas, situações que precisam de diálogos assertivos. E eu sei o quanto isso é desafiador para a gente, porque nós ainda estamos ancorados por aquilo que a gente chama de a grande pandemia da humanidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós ainda estamos ancorados na mágoa, que é um desafio diário, porque a mágoa é uma nódoa muito difícil de tirar do nosso coração. E muitas vezes nós nos permitimos magoar por tão pouco, porque somos tão egóicos que não compreendemos que o outro só deu aquilo que ele, naquele momento, podia. Nós criamos expectativas em cima dos nossos familiares, de um filho, de um esposo, de um pai, de uma mãe, né? Que muitas vezes não é correspondida porque aquele espírito ainda não está amadurecido suficientemente para nos dar aquilo que nós queremos. E nós somos ainda crianças imaturas, que cobramos do outro, muitas vezes, aquilo que nem nós conseguimos dar, emocionalmente falando. E a gente fala do egoísmo porque me parece peculiar e muitas vezes é o que a gente escuta. Eu só correspondo quando aquilo chega até mim. Então, muitas vezes a gente exige primeiro o amor do outro, a compreensão do outro, a dedicação do outro, para que só aí eu possa amar, compreender e acolher. Esquecendo um dos mandamentos de Jesus, né, que é amar o próximo como a si mesmo. Dar o amor sem pedir nada em troca, sem exigências. Nós devemos amar sem exigências. Esses são os ensinamentos do Cristo. Só que a gente faz o contrário. Eu espero ser amada primeiro, muitas vezes frustradas naquela perspectiva de amor que eu busco idealizar e que é fantasiosa, porque às vezes o outro não está na condição de me oferecer aquilo que eu desejo, almejo. E muitas vezes nem estou na condição de receber. Porque se nós formos analisar, a gente repudia, muitas vezes, o máximo, o 100% que o outro consegue. Às vezes ele está se esforçando ao máximo.
dando o melhor e muitas vezes até para além do que ele pode. Eu fui criada num lar com os meus avós. Eu perdi a minha mãe muito cedo. E os meus avós, para com os meus tios, eles tinham um comportamento um tanto quanto conservador. Os meus tios, eles não foram criados sendo abraçados, beijados. Naquela época era assim. O pai, ele era sinônimo ali de respeito, e parece até que se chegasse perto, perderia isso, né? E aí, quando eu fui morar com os meus avós, isso me deu uma estranheza danada, porque a minha mãe era diferente para comigo. Até eu compreender que os meus avós me davam o máximo que eles podiam, nas condições que eles haviam recebido outrora, foi necessário muito tempo. Foi necessário muitas quedas, muitas relações conturbadas dentro de casa, porque eu idealizava um amor e um acolhimento que eles não podiam. E isso gerava grandes desafios no lar. E muitas vezes nós somos imaturos ao ponto de condenar e repudiar, e muitas vezes até bloquear. E é por isso que as nossas relações precisam, de certa forma, serem transformadas dentro do nosso lar. Porque muitas vezes nós repetimos esse ciclo quando nós construímos a nossa família. E é por isso que a gente vê várias situações aí de terapias, né, de terapeutas, de psicólogos, de uma equipe multidisciplinar que nos orienta a agir diferente, a quebrar esses ciclos e construir diferente. Porque se aquilo nos causou trauma, e a gente sabe a dor que aquelas ações nos causaram, por que repeti-las? Por que replicá-las? Chega a hora de burilar essas atitudes, essas ações do nosso dia a dia, para que os nossos filhos, pessoas que nós amamos, o nosso esposo, né, que nós escolhemos para dividir ali, conviver ao longo da nossa trajetória, possam nos perceber diferente. Porque nós somos indivíduos e nós temos as nossas peculiaridades, né? E aí é necessário também, nesse contexto, nós compreendermos que às vezes a gente coloca a culpa no outro, às vezes a gente vem fazer um atendimento fraterno aqui, né? Eu vou falar aqui, mas na minha casa espírita também acontece isso. Aí a gente vê que a pessoa relata: o meu irmão é trabalhoso, meu filho é dificultoso, minha esposa veja a hora de comer meu juízo, né? E às vezes a gente esquece de dizer o quanto nós também somos conflituosos dentro do lar, né? De fazer essa autoanálise, de olhar para dentro, né, como um instrumento de também causar dor, causar conflito, causar traumas. E é dentro desse contexto que a gente precisa fazer essa autoanálise. Porque se nós somos aqui os instrumentos que estão buscando esse conhecimento, cabe a nós também vivenciá-los dentro do nosso lar. Eu lembro que Joana de Cusa, ao conhecer Jesus e ao se aproximar do Mestre, casada, vivia por grandes conflitos familiares dentro do seu lar, e ela desejou por um instante abandonar o lar para seguir ao Cristo. E Jesus orienta: é lá, no seu lar, que você vai viver o Evangelho. É lá que você vai acender a luz, vai ser o exemplo. Você vai modificar pelo exemplo que vai arrastar aquelas pessoas que convivem com você. E é isso que nos falta. A vontade de querer ser o exemplo, de nos modificarmos primeiro, para só aí, através do nosso exemplo, nós não exigirmos, mas o outro perceber a nossa mudança. E diante da nossa mudança, também mudar para conosco. Se nós arengamos todo o tempo dentro de casa, e o outro replica, ou o outro revida, quando é que vai haver essa mudança? Nunca. Porque a gente está ali no mesmo ciclo, repetindo as mesmas estratégias, as mesmas atitudes. Enquanto nós não criarmos a consciência que é preciso recomeçar de forma diferente, botando amor
dentro daquele contexto, daqueles desafios, entendendo que aquele lar é o mais propício para nós e é ali que nós deveremos estar para o nosso aprendizado. Enquanto nós não percebermos isso, vai entrar 2026, vai entrar 2027 e não vai ser o ano que vai nos transformar. Serão as nossas atitudes, serão as nossas ações, é a reorganização dos nossos sentimentos. No Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta aos espíritos sobre os afrouxamentos dos laços familiares. Ele vai falar sobre o orgulho, sobre o egoísmo, né, que são as duas chagas da humanidade. E aí ele vai falar que nós estamos ali dentro daquele lar justamente para nós ajustarmos alguns sentimentos, ajustarmos as nossas emoções, valores morais. O lar é a principal escola do espírito encarnado. É exatamente dentro daquele ambiente, com aquelas pessoas de diferentes pensamentos, que agem de diferentes formas, porque cada um é um indivíduo, né? E tem o livre-arbítrio de agir, de pensar e de entender as coisas. É exatamente ali que a gente vai trabalhar a paciência, vai trabalhar o amor, vai trabalhar o perdão, das diversas formas. Mas quando a gente fala do trabalhar essas virtudes, não é o esquecer, não é o amar superficial, não é o faz de conta. É do jeito que Jesus nos ensinou. É verdadeiramente. Às vezes a gente percebe quando, diante de uma enfermidade, nós nos deparamos ali, prestes a perder alguém que a gente ama muito, e que é um desafio na nossa vida amar aquela pessoa. Ou a gente tentar adiar, né? Empurrar com a barriga. Amanhã eu perdoo, depois da manhã a gente revê isso, e a gente vai adiando. Mas chega um momento na vida que a gente não tem mais opção. Ou perdoa, né? Ou a gente vai levar para o outro lado, para o lado espiritual, aquelas arestas, aqueles sentimentos mal resolvidos, que doem por dentro. E eu acredito, porque vivenciei, que uma das maiores dores que o espírito encarnado pode sentir é a dor do remorso. Quando a gente se vê numa situação onde a gente já não tem mais nessa encarnação a oportunidade de ressarcir aquilo que a gente deveria, ou de pedir perdão, ou de dizer que ama. Porque a gente às vezes vai deixando para depois o perdoar, vai guardando por vaidade ou por orgulho mesmo aquele sentimento dentro de nós, e a gente deixa de olhar para o pai, olhar para a mãe e dizer o quanto é grato pela vida, por tudo que ele fez para todos nós, porque somos o que somos hoje, graças a Deus, mas graças também a renúncias, a grandes esforços que o nosso pai e a nossa mãe fez. Ou se não o pai e a mãe, como foi no meu caso, aos nossos familiares, que nos receberam no seio de seus lares, né? E ainda assim nos ampararam, nos acolheram, nos direcionaram na vida. A gente às vezes pensa na família como aquele núcleo pequeno ali, né? E de fato é. Mas a gente também pode abrir o leque. As nossas casas espíritas também são uma família, a família espiritual que nós escolhemos. E quem é trabalhador das casas espíritas convive muito, porque a gente tem vários trabalhos em comuns. E também somos uma família. E também enfrentamos desafios. Porque muitas vezes nós não estamos comprometidos com o trabalho global. A gente está pensando só em si. E quando a gente pensa só em si, não evolui, não cresce. Seja no núcleo familiar de casa,
seja na casa espírita. E eu já escutei vários relatos que casas espíritas por triz não fecharam as suas portas, porque não entravam em acordo, porque cada um queria de um jeito, cada um queria de uma forma, porque eu sou a pessoa que tem maior entendimento e todos nós somos alunos e professores, todos nós temos o que ensinar e muito a aprender. Eu, quando estou em sala de aula, geralmente minhas turmas têm 20, 25 alunas nos cursos profissionalizantes. E aí eu costumo dizer sempre no primeiro dia de aula, eu aprendo muito mais com vocês, meus alunos, do que vocês comigo. Porque eu sou única para transferir conhecimento. E eu tenho 25 pessoas transferindo conhecimento a todo tempo para mim. São as vivências de sala de aula, da nossa casa. A gente, muitas vezes, enquanto mãe, eu aprendo muito com o meu filho. E ele só tem 13 anos. E a gente percebe o quanto os nossos filhos nos ensinam sobre amor, o amor incondicional. Que apesar das falhas que nós enxergamos, apesar de muitas vezes nós colocarmos expectativas que não devemos nos filhos da gente, porque eles são indivíduos únicos e têm o livre-arbítrio, tem o querer deles, tem as escolhas dele, e muitas vezes a gente quer que eles realizem um sonho que era nosso, mas que não é deles. Isso é uma expectativa que a gente tem que começar a quebrar de agora, né? Para não causar um trauma numa criança, né? De ele fazer talvez uma faculdade que ele não queira para agradar o pai, a mãe, e estar infeliz amanhã ou depois no trabalho. Casar muitas vezes com uma pessoa que nos agrada, mas quem vai conviver é ele. Então a gente tem que quebrar esses ciclos de achar que a gente sabe o que é melhor. Quem vai saber o que é melhor para nós somos nós mesmos, porque nós sentimos. A gente tem que qualificar e capacitar as pessoas que estão ao nosso alcance e que desejam, né, receber o nosso auxílio naquilo que somos capazes ainda de repassar, mas para que elas cresçam e tomem decisões e estejam fortalecidas naquilo que elas escolheram para si. Para que amanhã ou depois, quando elas começarem a enfrentar os desafios das relações que elas escolheram, né, a gente possa ser um ombro acolhedor, mas que elas possam tomar as decisões próprias, né? Quando a gente fala de núcleo familiar, a gente pensa assim, Tayana, aí quer dizer que eu preciso amar aquele pai ausente, aquela mãe que me abandonou, aquele filho que na hora da maior dificuldade e diante de tudo que eu fiz por ele, né, ele me colocou lá no lar dos idosos. O amor é uma construção, né? E o Evangelho diz, não, ele traz lá como quarto mandamento, eu acho que é o quarto, honrar o pai e a mãe. Não fala amar, porque é uma obrigação nossa honrar o nosso pai e a nossa mãe. O amor, ele é construído, é uma decisão nossa. E é uma decisão não só para com o pai ou com a mãe, mas para com o filho, porque existem relações que são assim também. Muitos pais, devido a alguns sentimentos, algumas lembranças que estão no inconsciente, não conseguem trabalhar o amor incondicional, porque o seio familiar são relações de outrora, muitas vezes desafetos. Muitas vezes nós recebemos como filho o nosso algoz da vida passada, e a gente não entende o porquê não consegue desenvolver por aquela criança o amor maternal. O filho não entende o porquê tem aquele bloqueio com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô. Mas é necessário que, diante do conhecimento, da doutrina, do esclarecimento, que muitas vezes na família é onde nós resgatamos, né, essas construções, essas relações, fazer por onde agora dá certo. Se outra hora não deu, mas agora vai ter que dar. Lá em casa nós temos um lema, eu e o meu filho: nós não dormimos com raiva um do outro.
Quando nós vamos dormir, se eu tiver arengado com ele durante o dia, ou ele tiver arengado comigo durante o dia, quando vai dormir, mãe, vai dormir com raiva não, né? Beijo, abraço, é bênção. Mesmo que aquele sentimento ainda não esteja diluído dentro dos corações, mas lá em casa é proibido nós dormirmos de cara feia um para o outro. No dia que a gente mais briga, quando é de noite, bora fazer o evangelho. Vamos entender aqui aonde foi que a gente errou. O que é que a gente pode melhorar. Se eu sou a norteadora da minha casa, enquanto mãe, cabe a mim fazer essa orientação para com o meu filho. Então, vem cá, filho. Onde é que nós estamos errando? O que é que nós podemos melhorar na nossa relação? São perguntas que são necessárias no nosso dia a dia. Não é fraqueza, não. É uma oportunidade de nós recomeçarmos de forma diferente, de forma assertiva. Existem diálogos que não precisam ser silenciados, porque o silêncio muitas vezes é a resposta dos covardes. Eu vou silenciar, mas fica ali amargurando dentro do nosso coração, guardando na gaveta sentimentos que deveriam ser descartados, ou melhor, que nem deveriam existir dentro de nós, porque nós acabamos repassando para quem convive conosco aquilo que nós temos armazenado dentro do nosso coração. Ninguém coloca para fora aquilo que ainda não colocou para dentro. Então, quando nós percebermos alguém que fere muito com palavras, aquela pessoa agressiva, enrijecida, cristalizada, tenha uma certeza que por dentro existe uma dor que a gente não consegue mensurar no coração daquela pessoa, que por ela não saber controlar ou lidar com aquela dor, ela acaba despejando aquilo que dói em outras pessoas. E nós temos consciência disso, porque muitas vezes as palavras que ela diz e que nos ferem, não é sobre nós, é sobre ela mesma. E que nós precisamos, neste caso, sermos o coração acolhedor. Não que acolhe a palavra, o sentimento que vai permanecer ali ferido, mas entendendo que naquele momento era aquilo que ela poderia, era aquilo que ela conseguia doar. E tentar, da forma, com o nosso jeitinho, né? Com o amor incondicional, compreendendo aquela pessoa, redirecionar. Às vezes é uma palavra que não revida, e ela vai pensar em casa, mas rapaz, eu disse isso e isso com fulano, e ela só ficou calada, ela nem sequer revidou. E eu fui grosseiro. Vem a reflexão no outro dia. Uma vez eu escutei isso, né? Que a gente coloca para fora o que a gente tem dentro do coração. E a pessoa aconselhava, num momento como este, quando acontecesse uma situação assim, dizer: eu compreendo que esta dor é sua e que não tem nada a ver comigo. Em um outro momento, quando você curar esta dor, eu estarei aqui pronto para recomeçarmos a nossa relação. E eu acabei, assumindo, né, esse conhecimento e eu peguei essa informação, né, e numa oportunidade eu dei a resposta, né, como eu achei interessante, como havia sido vista aquela orientação. E não é que funcionou. Porque eu não revidei. A pessoa foi para casa, refletiu sobre o que havia me dito, viu que aquelas não eram as palavras para aquele momento, que não eram as palavras mais convenientes. E aí a gente teve diálogos assertivos, colocou os pontos nos is. E hoje nós temos relações amadurecidas, profundas, onde quando a gente quer conversar, a gente coloca: você me magoou nisso. Porque a gente tem que dizer ao outro também: mãe, você está me ferindo, você está ultrapassando o limite. Filho, você também está ultrapassando o limite. Quando a gente conversa
de forma assertiva. O meu filho disse: mãe, era melhor que a senhora não tivesse dito isso a mim, porque isso me feriu. E a gente tem a oportunidade de pedir desculpas. Porque muitas vezes a gente diz: não, deixa pra lá, não foi nada não. E foi, e é. São palavras que a gente acaba guardando, né? André Luiz, ele vai falar que os reencontros, eles são necessários, né? E aí, muitas vezes, nós encontramos no lar espíritos afins, que são esses espíritos que nos aconselham, que nos acolhem. Às vezes a gente diz: fulano tem a família perfeita, porque são uma família unida, né? E isso é merecimento. Isso foi colheita, né? É merecimento, é conquista. Por isso que hoje a gente tem que pensar exatamente como o Minuto de Sabedoria estava nos falando, nas sementinhas. E as sementes por si só, elas não dão fruto. Elas não fazem sozinha a diferença, porque elas precisam ser regadas. E a gente rega as sementes com o Evangelho no lar, vivenciando na prática, né? Se poldando, renunciando aquelas arestas que ainda nos cercam, nos arrodeiam. As sementes do Evangelho precisam de um solo fértil para florescer. E se nós não regarmos, e se nós não nutrirmos essas sementes, muito provavelmente elas sequer vão nascer. Isso vai acontecer dentro das nossas relações familiares. Se hoje eu não mudo a minha postura, não penso num mecanismo ou no mapeamento, no rastreio dentro do meu lar, para que aquelas situações conflituosas possam mudar, eu vou colher mais na frente o quê? Lá conflituoso também, porque eu não estou fazendo nada. E muitas vezes a gente só paralisa ali no tempo. A gente tem o poder de movimentar, de transformar. E é essa a nossa função, né? Quando nós pensamos desta forma, muda tudo. Muda o olhar, muda a nossa postura, os nossos hábitos, muda a maneira como nós resolvemos os conflitos familiares. Essa mudança, esse recomeço, né, que a gente pode e ainda tem tempo de fazer, porque todo dia, todo minuto é um recomeço, é que vai fazer com que a gente tenha novos resultados lá na frente e possa colher a conquista, né, de um lar harmonioso, de uma família unida. E a gente fala na família unida e a gente não pode deixar de falar nos conflitos. Quando nós temos do lar pais desatentos, né? Muitas vezes nós somos órfãos de pais vivos. Nós estamos perdendo os nossos pais, muitas vezes, para os celulares. Você chega num lar hoje em dia, está os pais na sala, cada um com seu celular, e os filhos no quarto, cada um com seu celular também. Vai só repassando, né? E aí, é um convite insistente para que a gente mude essa postura. Aproveite a presença, né? Trabalhe essas relações, porque a gente está camuflando, a gente está sendo indiferente. E a gente futuramente, se está plantando indiferença, a gente vai colher indiferença. Lares que não têm estrutura afetiva, porque o afeto está no celular. Outro dia eu estava no supermercado, o celular do menino caiu no chão e quebrou a tela do celular. Esse menino deu um escândalo lá dentro do supermercado. Eu perdi o meu melhor amigo. Eu fiquei paralisada, porque decidi não estar julgando as pessoas, porque não me cabe, né? Mas percebi naquela frase o impacto que é um celular na vida das pessoas hoje em dia. Porque de fato, se você for analisar, para muitos é o melhor amigo, é com quem ele está ali 24 horas, é com quem ele conversa, é com quem ele desabafa, porque
passa o dia ali, como não é em jogo, nas redes sociais, comprando e nutrindo o coração daquilo que é fantasia e que não é verdadeiro. E perder aquele instrumento para ele é como se ele estivesse perdendo o melhor amigo, a pessoa que dá atenção. Porque tem filhos que são dificultosos, né? Porque querem a atenção do pai e da mãe. E a mãe se dedicou o dia todo a trabalhar, o pai a trabalhar. Quando chega em casa, não dá tempo de dar atenção porque tem a casa para arrumar. Tem trabalho que a gente leva para casa. É uma série de coisas. E às vezes o filho só quer amor. Mãe, meu filho faz assim: mãe, na segunda-feira está marcado, nós vamos jogar ping-pong. Então não marque nada na segunda, é o meu momento com a senhora. Eu disse, beleza, porque ele queria jogar ping-pong agora de manhã, mas de manhã eu tenho uma palestra nas Celeiros, não posso, né? Aí ele disse, pois hoje eu não vou para Celeiros, porque eu vou arrumar a casa, para quando a senhora chegar, eu já tenho encaminhado as coisas. Porque é isso. Eu sei o quanto é difícil você trabalhar fora, chegar em casa e tem casa para arrumar, tem tudo por fazer. E muitas vezes a gente deixa o filho lá sentado numa cama com o celular com as pernas para cima. Chama todo mundo à responsabilidade do lar. Não é que a gente vai escravizar a criança, mas não está sujando, não está usufruindo, tem as suas responsabilidades. A gente está educando para a vida. Para que amanhã ou depois, se eu chegar a desencarnar, ele sabe se virar. O meu filho hoje com 13 anos já cozinha, não faz todas as comidas, mas ele sabe se virar na cozinha. Ele arruma a casa, ele estende uma roupa, eu boto na máquina, ele vai lá e estende. Ele sabe contar o carboidrato porque ele é diabético. Então, se eu passar mal, tiver que ir para um hospital, alguém que chegar para observá-lo, cuidar dele, ele vai saber dar a orientação. Diante desse prato de comida aqui, eu aplico X doses de insulina. Porque a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida, né? E aí, quando a gente vê a questão dos lares, né, que a gente tem essas dificuldades, às vezes a gente pensa assim, é uma punição. Aquele filho que é desobediente, aquele filho que se envolveu com drogas, aquele filho que nada faz do que o pai e a mãe orientam. E não é. Não é. É misericórdia divina para que a gente possa remodelar as nossas atitudes, reorganizar a maneira de atender aquela pessoa. Às vezes é o amor que transforma vidas. Com a ignorância, às vezes aquele filho se revolta ainda mais e permanece no mundo das drogas, do álcool, da prostituição. Às vezes uma maneira simples de falar, dizendo, apesar disso, meu filho, eu estou aqui, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu sou o seu ninho, eu sou o seu aconchego. Você decidiu viver esse caminho, não é o que eu quero para você. Mas se é uma decisão sua, viva. Mas no momento que você se deparar com a decepção, com a dor das suas escolhas, eu estarei disposto a lhe acolher. E é assim como foi com o filho pródigo, né? O pai não revidou, ele foi e gastou tudo o que tinha. E quando se viu na miséria, no fundo do poço, não pensou duas vezes, porque o amor do pai já havia lhe orientado que a casa era o seu lugar de volta, que ali ele tinha um espaço e que Deus nos acolhe sempre de braços abertos. E por que não acolher os nossos filhos que ainda estão no processo evolutivo, ou os nossos pais que também estão se aprimorando, né? Às vezes a gente fala muito dos filhos, mas a gente esquece de nós enquanto pais. E aí, o ambiente que temos é o resultado da semeadura, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai falar disso, né? E a gente já até falou, mas a gente tem que pensar no lar como um campo vibratório, onde nós plasmamos no ambiente de casa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E existe
alguns desajustes, justamente porque nós plasmamos no ambiente de casa, né, alguns desafetos, alguns sentimentos que não deveriam, né, existir no seio familiar. E aí a gente vem um atendimento, é feita uma limpeza para tirar esses miasmas, essas formas de pensamento que ficam ali e que de toda forma pesam negativamente para nós. Mas se nós não mantermos o coração no bem, pensando no amor, se dedicando, a gente retorna ao mesmo ciclo, né? É necessário a mudança verdadeira para que essa transformação aconteça permanentemente também. E aí tem algumas pessoas que diante dessas situações, Emmanuel nos traz, que elas desdenham ou abandonam a família e perdem a valiosa oportunidade de ajustamento, né? E aqui a gente vê, porque é no convívio próximo, onde não há mais como mascarar os sentimentos, que somos chamados a rever atitudes, curar mágoas e reconstruir vínculos. Muitas vezes, diante das dificuldades que nós enfrentamos em casa, nós abandonamos muitas vezes a esposa com o filho pequeno, porque nós não suportamos aquela vida conflituosa. Às vezes nós abandonamos filho, abandonamos pai, mãe e perdemos a oportunidade de ressarcir, de aprendermos. E por incrível que pareça, mesmo abandonando essa situação do lar, nós vamos nos encontrar em sociedade com situações parecidas, porque são exatamente aquelas lições que nós precisamos aprender para nós evoluirmos enquanto espíritos imortais e imperfeitos que ainda somos. Às vezes a gente não gosta do nosso pai porque o nosso pai bebe, porque o nosso pai tem posturas, né, que para nós não convém. Aí a gente vai em casa com um homem tão parecido com o nosso pai ou até com posturas mais desagradáveis ainda e vai viver. Porque é exatamente aquilo que nós precisamos aprender. E aí, para ir finalizando, né, nós não devemos lamentar um ninho doméstico conturbado. Entendamos como lição evolutiva. E é aí a gente deve agradecer a Deus por a oportunidade de aprendermos um com o outro, de fazermos a reconciliação com aqueles espíritos que ali estão conosco e que são grandes desafios para nós, mas que também são grandes oportunidades de trabalharmos em nós as nossas virtudes, né? Da paciência, do amor, do perdão, fortalecer as nossas fragilidades, aferindo assim aquilo que ainda não está ao nosso alcance, mas que diante dessas situações, desses desafios, a gente consegue trabalhar e irmos melhorando enquanto criaturas divinas e fazer como dizer do outro, né? E atingir aquilo que Deus quer de nós, a perfeição. Em Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo, né? Mas se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que estão na sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que aquele que não acredita em Cristo. Não adianta nós sermos bons e perdoarmos apenas fora de casa. Porque estar aqui no centro espírita, nós estamos mascarados, ninguém conhece ninguém, né? Porque a gente não está ali 24 horas, é no lar, que as máscaras todas caem, que nós somos vistos tal qual nós somos e por isso feridos, porque aqueles que estão ao nosso lado conhecem muito de nós, enxergam os nossos defeitos, as nossas qualidades e às vezes, né, nos ferem naquilo que ainda estamos a construir. Mas é interessante que a gente comece pelo lar, que a gente trabalhe o amor e os ensinamentos naquele núcleo menor,
para que a gente consiga ampliar de forma mais gradual e verdadeira. Porque se nós não conseguirmos amar o pai, a mãe, os irmãos dentro de casa, que são as pessoas que nos amparam, como é que nós vamos amar o outro que convive um pouco distante da gente? Que a gente só encontra no trabalho, ou na casa espírita, ou num oi no meio da rua, né? Os nossos grandes desafios e a nossa grande oportunidade de trabalhar as nossas virtudes é com essas pessoas mais próximas. E por isso que esses familiares são colocados, e é por isso que existe a família, né? Porque você já imaginou eu saber que alguém me causou um mal e ele mora lá em outra cidade? Eu vou querer reparar? Eu não vou nem querer ver. Mas em casa eu não tenho como fugir. Eu não tenho como fugir do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, né? A gente tem que ir reparando. Isso tudo é misericórdia, porque o véu do esquecimento vem e muitas vezes a gente olha para um filho que nasce naquele momento, a gente observa o quão indefeso ele é, acolhe, ama, amamenta, renuncia à vida, né? Em muitas situações, e aquele filho ali é um algoz. E o véu do esquecimento é a misericórdia divina, dizendo assim: ame, sem condições algumas, sem pedir nada em troca. Apenas ame, porque é o amor que repara, é o amor que cura, é o amor que movimenta esses sentimentos em nós. E aí a gente não pode finalizar sem dizer que o Evangelho no lar é a base para que as nossas relações familiares possam ser construídas, firmadas no Evangelho de Jesus. É o Evangelho no lar que vai nos fortalecer. E não importa se a família é pequena, se só você faz o Evangelho em casa. O que importa é que através do Evangelho, da mensagem, não só lida, mas vivenciada, você vai conseguir transformar-se e, consequentemente, se evangelizando, você conseguirá evangelizar as outras pessoas pelo seu exemplo. Que na manhã de hoje nós possamos sair daqui levando dentro dos nossos corações a certeza que os nossos lares são onde nós devemos estar. É a nossa escola principal, é a nossa escola primeira, e que é lá que nós precisamos nos dedicar, que nós precisamos nos aprimorar, trabalhar o perdão, o amor verdadeiro, para que junto aos nossos nós possamos evoluir enquanto seres humanos e auxiliar aqueles que precisam ainda da nossa ajuda, da nossa orientação. O meu muito obrigada a todos. Em nome de todos, Ilaiane, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu não sei para vocês, mas ela deu uma mexida no meu convívio familiar, né? Deu uma novidade, mudou o ritmo de entender cada um, né? E para mexer com vocês aí, eu vou convidar a Aline, minha querida, a fazer a prece final aqui, que faz parte da casa e da família. Vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer pela semana que se passou, pelo dia de hoje, por termos a oportunidade de estar aqui, de refletirmos sobre nossas ações em nosso lar, nossa convivência com nossos familiares, que possamos sair daqui um pouco melhores, decididos a melhorar o que precisa ser melhorado em nossa casa. Vamos pedir bênçãos a Deus para que essa semana seja uma semana em paz, tranquila, muito abençoada.
Que assim seja. Graças a Deus. E eu agradeço a presença de todos vocês. E agora vamos para a fila do passe. Cada um pense no seu problema, traga Jesus e diz: Mestre, cure a minha alma. E eu deixo aquele abraço para vocês.